Estamos aqui com o relato da reunião da Senapet com o professor Ilvo Ristoff, em 7 de outubro de 2014. O professor Aristeu, presidente da Senapet, ele relata aqui como foi a conversa com o professor Ristoff. No que se refere ao recurso da minha avaliação, o professor Ristoff teria afirmado que eu não entreguei o recurso dentro do prazo, que eu não entreguei o recurso na pró-reitoria, aonde a legislação diz que tem que ser entregue, que o comitê local da UFRJ votou contra o envio do recurso e decidiu que o parecer da CESU estava correto. Professor Dilvo, nada disso é verdade. Nós temos aqui a denúncia do Ministério Público Federal. Tudo isto são provas que desmentem cada mentira, cada fraude que é praticada com relação a esse assunto. Isto aqui já é um anexo da denúncia, com muitas outras provas. É uma quantidade oceânica, porque é muito fácil mentir. Para fraudar, basta uma linha. Para a pessoa se defender, ela tem que escrever milhares de páginas. É claro que o custo é muito alto e não vale se eu pensar apenas em mim. Mas quando eu luto contra esta fraude, é porque o MEC não pode ser assim. A educação brasileira não pode ser assim. Os dirigentes das universidades, eles não podem ser assim. Os alunos não podem assistir isso e achar que o mundo é assim. A universidade não pode ensinar isso para os alunos. É disso que estamos tratando aqui. E é isso que eu denuncio ao Ministério Público Federal. Não a violência que pratica contra mim em função do que eu escrevo, do que eu falo, apesar de eu só falar coisas acadêmicas. Mas não estou falando em minha defesa. Eu estou falando em defesa da universidade. E, infelizmente, eu não tenho o direito de abrir mão dessa missão, custe o que custar. Nós vamos ficar aqui. Então aqui tem mais um ofício que eu envio a um dirigente da CESU. É curto, é pequeno. Então eu lhe digo, não é verdade que o recurso foi entregue fora do prazo. Aqui nós temos os comprovantes de entrega do recurso, tanto na CESU quanto na UFRJ. O processo, que eu quase tive que chamar a polícia para abrir o processo, porque não queriam abrir o processo, queriam pegar o ofício e sumir com ele. O protocolo só abriu porque eu ameacei chamar a polícia, lá no térreo da reitoria. Eu tenho que ter um protocolo de entrega do ofício e tem que abrir um processo. É de lei, tá bom? Então o processo foi aberto antes, óbvio, foi aberto antes do prazo de entrega. Essa é a prova que eu tenho. Então essa primeira afirmativa é falsa. A segunda afirmativa é que quem tem que julgar o processo é a UFRJ e não a CESU. Quem tem que julgar o recurso é a UFRJ e não a CESU, porque a lei determina. Não, a lei não, professor. A lei não. Existe uma portaria do ex-ministro Haddad, Fernando Haddad. Tem uma portaria. A portaria, eu não vou chamar o Arnaldo para perguntar se a regra é clara. A regra é explicitamente, gritantemente clara. Lá está muito claro. Quem julga recursos é o secretário da CESU. Então não é verdade. A segunda afirmativa aqui também é falsa.
Não é o comitê local que julga recursos. Então o recurso foi entregue no prazo, tanto na CESU quanto na UFRJ. Não é verdade que não foi entregue no prazo. Não é verdade que a legislação determina que seja julgado no comitê local. A legislação vigente nessa data. Tampouco é verdade que o comitê local votou contra o envio do recurso. Temos aqui provas materiais, assinadas, ofício, de membro do comitê local, dizendo que estranha que digam isso, porque ele estava lá, votou, a votação foi unânime, e que ele não quer participar e sujar o nome dele e a biografia dele com essa fraude. Então, senhor diretor da CESU, não é verdade que foi entregue fora do prazo, não é verdade que é o comitê local que tem que julgar, não é verdade que o comitê local julgou e decidiu pelo não envio do recurso. Eu vou ficar hoje só com essas 3 inverdades. Há coisas piores. Há coisas piores. É fácil acusar com uma frase só. Difícil é defender. Eu preciso fatiar a defesa, para não ficar um embrulho muito complicado. A mensagem de hoje, a carta de hoje, se refere apenas a isso. Foi entregue no prazo, não é o comitê local que julga, mas mesmo assim o comitê local julgou e aprovou o envio do recurso. Tá bom? Eu tenho uma biografia, você tem, ele tem, nós temos, vós tens, eles têm. Eu prezo a minha biografia. Tenho família, tenho filho, sou professor. Meus alunos, eles têm que respeitar não apenas pelo que eu sei de bromatologia, de toxicologia ou de filosofia da ciência. Eles têm que me respeitar pelo meu caráter. Um professor tem que ter caráter. Eu devo isso aos meus alunos. E estou aqui na expectativa que as pessoas envolvidas com isto, em algum momento, reconheçam que erraram. Ou erraram porque não perceberam, ou erraram errando mesmo, propositalmente. Mas que entenderam que ou é mais justo, ou é melhor ceder. Ceder ao real, à justiça. Professor, conto com a sua avaliação. Conto com a sua reavaliação. Tá bom? Muito obrigado pela atenção.